Olá a todos, mais uma segunda-feira de live por aqui. Hoje, muito especial, vou conversar com meu amigo Franco Nero Bianchi. Vamos falar sobre medicina integrativa, sobre cardiologia. Rodrigo, grande abraço, boa noite, meu amigo. Vamos falar sobre cardiologia e pai, benção. Sobre cuidados com a saúde, sobre prevenção e tratamento, que são duas coisas diferentes, sobre a necessidade da alopatia, como eu coloquei num vídeo aí, que eu tô tendo a necessidade da alopatia no dia de hoje. E Aline? Mas o foco é a cardiologia. Conheço o Franco já há alguns anos, daqui a pouquinho ele tá entrando aí pra gente começar nosso bate-papo. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Pessoal, fiz a postagem hoje pra vocês virem, né? Vocês estão vendo como é que tá a voz aqui, ó. Fala, meu amigo. Deixa eu pedir pra você convidar. Cadê? Franco Bianchi. Pronto. Vê se chegou o convite aí, Franco. Te mandei. Pronto. Pronto, Dias. Ney, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo 100%? Tudo bem? 100%. Agora deu para sossegar. Deu para parar agora um pouquinho. Só assim pra gente conseguir encontrar, hein? Pois é, rapaz, nesses dias de corre-corre. E para mim foi uma honra receber seu convite aí, viu? Que depois de Cara, tanto tempo, acho que chegou a hora já da gente bater um papo aqui, né? pois é, a gente vive, né, trocando figurinha aí. Até falei mais cedo contigo que eu acho interessante a gente contar depois como que a gente se conheceu. Talvez o primeiro contato que eu tive em Juiz de Fora, até antes de vir para cá. E acaba que a gente, Foi. vamos marcar uma coisa, marcar outra e vai passando tempo e E trabalhando nunca juntos, consegue, todos né? dois. Exatamente. Família aí, 100%? 100%. Você tá aí com a sinusite aí? Rapaz, eu vou te falar, é empolgação demais, sabe? Ah, Porque é? 6 meses da Manu, falei, vamos tirar aqui um dia, vamos dormir em Itaipava. Cara, aí Ah, chega lá, tomamos um vinho a mais, um frio danado no restaurante que a gente estava. Chega na pousada, acende a porcaria da lareira e pronto. Eu ainda fiz a postagem hoje falando até um pouco sobre a eu questão de vi. integrativa, cara, porque tinha Isso muito aí. tempo que eu não lançava mão de um A antialérgico e hoje eu alopatia. precisei muito. E é interessante porque eu acho que a gente vai fazer essa integração hoje, né? Eu acho que Sim, muito que a gente vai falar aqui vai ter a ver com sua postagem hoje. sim. Eu achei interessante a gente vir conversar exatamente por isso, porque para as pessoas entenderem, né, que a gente se complementa, do tanto de paciente que eu te encaminho também, que tem gente que acha que tudo é só pela integrativa, vou passar um magnésio, vou resolver a vida, e não é bem assim. Uhum. E eu achei interessante, vamos conversar bastante aqui hoje. Então, vamos então. Acho que a primeira coisa é, né, te agradecer, apesar da nossa amizade aí já há um bom tempo, alguns anos já que a gente já se conhece. A gente não teve a oportunidade ainda de se falar assim, quase que profissionalmente, né? Sim, E só para me apresentar, que todo mundo já te conhece, mas acho que poucas, talvez, pessoas me conheçam. Meu nome é Franco, eu sou cardiologista, muito amigo do Dias, e trabalho com uma medicina um pouco diferente. A gente está um pouco nos extremos, né? Você sim, mais com a prevenção, eu mais com a medicina curativa, pegando os casos mais graves da cardiologia. Isso tem mudado um pouco, esse meu prisma tem mudado um pouco agora, a gente tem tentado ficar, acho que estou no meio do caminho agora. Eu já vivi os extremos, muito tempo trabalhando em terapia intensiva, tempo trabalhando em hospital. Hoje me dedico mais ao consultório, exames complementares, como você já sabe, mas a gente já tem experiência aí de mais de praticamente estou com 25 anos de formado, mais de 20 anos aí trabalhando, né, em terapia intensiva e cardiologia intensiva. Mas eu acho que esse bate-papo é importante até por causa da situação que você postou sim, hoje, né? Muito exatamente. bem-vinda, muito pertinente da relação que a gente tem da sua parte com a minha parte, os extremos que a gente vive. E na cardiologia isso é muito importante. Como você sempre cita nas suas postagens, o pai da cardiologia, que é o Brown, que é o livro que a gente adota, é o livro de cabeceira que a gente tem, desde residente de cardiologia do primeiro ano, é o livro que a gente dorme com ele. E é um livro que já foi lido e relido
né, por provavelmente todo residente de cardiologia, todo cardiologista, mas tem um capítulo específico ali que você me mandou, você falou, esse capítulo aqui, que é o 48, que é a Medicina Integrativa em Cardiologia, que foi um que eu pulei quando eu li, lá na minha residência. Falei, bobagem isso aqui, poxa, eu quero saber de remédio, é de trombolítico, é de procedimento invasivo. E hoje a gente começa a ver por um outro prisma, né, Dias? A gente começa a ver que, na verdade, sem aquilo ali, cara, o que eu estou fazendo na ponta de cá é totalmente inútil. E é isso que a gente vive no dia a dia, né, lidando com os pacientes no dia a dia. A gente vê que essa medicina só curativa, da alopatia que a gente faz hoje em dia, muito intensiva, claro, baseada em evidência, a gente precisa disso, mas sem ter o cerne ali da base, que é a mudança de todo estilo de vida, o que fala naquele capítulo 48, né, da parte integrativa na cardiologia, isso tudo acaba sendo inútil, né? Deixa eu puxar um parênteses aqui, que alguém tinha me perguntado até aquilo que eu te mandei mais cedo, né? Porque, para quem não sabe, eu estou em Juiz de Fora relativamente há pouco tempo. Comecei a atender aqui em 2016, se não me engano. Final de 2015. E como alguém falou, você conhece o Franco há muitos anos? Eu falei, não, conheço pouco tempo. Falar aí 2017 para cá é pouco tempo. É, por aí. E assim, como que a gente se conheceu, né? Eu vou passar como foi o meu ponto de vista daquela situação. E que ali já me deu uma quebrada. Eu falei, opa, eu acho que eu posso encontrar um caminho diferente por aqui, tendo contato com outros colegas médicos, que geralmente eu era sempre bloqueado. Então, só contar para o pessoal que está acompanhando aí. Gente, o seguinte, eu trabalhando em UBA há mais ou menos 7 anos, 6 anos, atendia um paciente que queria resultado estético, eu trabalhava muito com estética até, e fazendo reposição de testosterona. Aliás, reposição não, que reposição é quando ela está baixa, né? Fazendo uso mesmo da testo com objetivo estético. Claro, eu estava ali fazendo um controle dentro dos parâmetros que eu considerava normais, exames clínicos todos, e isso foram 2 anos de acompanhamento, entre idas e vindas. E de repente ele sumiu do consultório, e 6 meses depois, ele nunca ficava tanto tempo sem ir ao consultório, eu perguntei o que aconteceu. Ele falou, deixa eu te contar então. Eu tive um infarto, e passei muito mal, ele de uma cidade pequena. Aí eu já imaginei, falaram com você que era hormônio, né, que era bomba, vamos usar o termo certo. Ele, exatamente, cheguei lá e falaram que era isso. De lá me transferiram para Juiz de Fora e fiquei internado lá alguns dias e tudo. E o médico que me acompanhou pediu para depois eu procurá-lo no consultório. Me corrija, mas é o que eu me lembro da história. E aí, quando ele chegou a este médico, que era meu amigo Dr. Franco Bianchi, ele levou e falou, olha, eu tive que levar toda a receita que você me deu, tudo isso, e falei que, deve ser por causa disso que eu tive, né, o problema. Ele falou, não, seu problema não tem relação com isso, inclusive a testosterona tem fatores que são protetores para o coração e tudo. Eu falei, opa, porque toda vez, e aí eu vou te falar, porque eu não... Muita gente que hoje é da integrativa fez a parte da endócrino, ou fez uma especialidade antes, para depois de um tempo cair na integrativa. Como eu já vim da ortomolecular, desde o começo eu ouvia assim, prepara para tomar porrada. E isso aconteceu muito. O paciente teve uma dor no pé. O que foi? É do remédio que está tomando para emagrecer, é daquela fórmula maluca do médico. E aí eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Eu lembro que eu comentei com a Carol, e eu estava começando a atender em Juiz de Fora, e pouco tempo depois a gente começou a trocar mensagem, a conversar e tal. E você começou a me mandar os pacientes, eu comecei a fazer o caminho contrário. Você lembra disso, né? E aí Lembro, é sim. isso. E aí você me surpreendeu, não sei se eu estou errado, que depois falou, não, ele não teve infarto, ele teve uma miocardite viral, quer dizer, não tem nada a ver com a questão hormonal. E foi assim que eu conheci essa figura, e que eu já tentei trazer, algumas vezes eu falei, não, eu estou quieto aqui, já estou trabalhando muito, já tem lá a parte dos exames e tudo que faz. Só que aí, eu vou falar aqui para todo mundo até o motivo, né? É um exemplo do que é prevenção. E eu tive um professor de cardiologia que dava aula sentado, com uma barriga desse tamanho, fumando. Eu tive um professor de cardiologia, isso. Eu também, o meu também era assim. Era. Você vive isso, né, que a gente fala, de cuidado com a saúde, de vocês, né, sua família toda, falar nisso, um abraço para a Aydra, para os meninos aí. E você vive muito isso, né?
Mas é A isso, eu gente acho tenta. que... Pode falar. Não, a gente tenta trazer isso para o nosso cotidiano, né? Assim, poxa, não adianta eu ficar falando com o meu paciente ali no dia a dia, poxa, mudança de estilo de vida. Na verdade, a gente dá uma pincelada. O que acaba que acontece? Então, vamos entrar aqui no campo cardiológico, como é que acaba sendo a nossa medicina de prevenção, que na verdade não está fazendo nenhuma prevenção nenhuma, né, Dias? A minha, por exemplo, que até então foi da cardiologia. O paciente chegava para mim e o meu discurso era sempre o mesmo: atividade física, dieta. E aí, mas como que a gente faz isso? Como é que você orienta o paciente isso? O que você vai mudar na vida do paciente quando você fala sobre isso? O que é mudar estilo de vida? A gente não sabe, a gente não aprende isso na faculdade. Não é ensinar, a gente aprende a tratar a doença. A gente não aprende a prevenir doença, né? A gente trabalha no extremo de diagnósticos sintomáticos, tratamento. Então, quando você começa a abordar esse lado, o que você vai mudar na vida do paciente? Se eu não fizer isso para mim, igual você faz, você tem a sua família que faz isso também, eu tenho a minha, se a gente não fizer isso para a gente, como é que a gente vai dar uma boa dica, ou que seja até, essa coisa de dar exemplo não existe, mas assim, para mostrar que você abraça essa causa, que você acredita no que você está dizendo. Então é muito fácil a gente falar, mas não fazer. E a gente sempre viu isso, né? Os colegas que da nossa área, infelizmente, a gente tem esse grande problema. Então a gente vai mudando um pouco a visão. E você tem uma visão muito legal disso, dessa medicina preventiva, dessa medicina de melhorar a qualidade de vida, de estimular outros fatores, não só tratamentos, mas comportamentais, de atividade física e outros fatores também. Então, voltando nesse paciente seu, quando ele chegou, realmente ele foi taxado assim, é isso e ponto final, é porque você está tomando hormônio e ponto final. E você desmentir isso é muito difícil às vezes. Você desfazer uma afirmação na área médica, você sabe disso, um diagnóstico é muito complicado. E ele teve, na verdade, um quadro totalmente atípico. Ele teve uma miocardite, ele fez uma pericardite, na verdade, que alterou o eletrocardiograma, dá alterações específicas que simulam um infarto, e que, na verdade, teve um cateterismo, até chegou a fazer um cateterismo que a gente chama de branco, que não teve nenhuma doença coronariana e nem teria induzido pela testosterona. Que você, melhor do que eu, sabe que, quando bem dosado, quando bem administrado, de uma forma inteligente, a reposição hormonal bem feita, ou a suplementação hormonal, que seja ela, nesse caso era mais uma suplementação, né? Você me corrige se eu estiver errado o termo, sim, mas era realmente para levar para níveis supranormais. Sim. Os fatores até um certo limite, eles são muito protetores. Claro, quando você extrapola, como qualquer medicamento, qualquer um, você extrapola a dose habitual ou a preconizada, você começa a colher efeitos colaterais também, lógico. Mas esse caso especificamente, quando a gente criou um link, né, ele foi desse paciente que foi taxado com uma coisa e na verdade era outra completamente diferente. Exatamente. E a minha ideia da gente estar conversando também é porque me incomoda muito os extremos, sabe? Seja no que for, na área que for que a gente vai falar, da política, qualquer coisa, extremo sempre me incomodou muito. Agora, falando em medicina, porque aí eu vou falar para quem é meu seguidor, para quem acompanha, que geralmente o seguidor da parte da integrativa, ele é muito curioso, ele pesquisa muito, ele lê muito. Inclusive, nesse capítulo do Brown, eu até achei, quando eu fui procurar aqui para você, que eu cheguei a fazer um resumo dele lá em 2019, do capítulo. E ele fala isso, né, da cardiologia começar a buscar o conhecimento, porque o paciente já chega conhecendo que uma coenzima Q10, que o magnésio, o ômega 3, tem lá seus benefícios. Depois eu até trago, se o pessoal tiver curiosidade, o que eu fiz do resumo. Só que eu vivo o contrário também. Eu vivo aquele paciente que escutou de forma errada que magnésio vai resolver o problema de toda a hipertensão ou de toda a arritmia que ele venha a ter. E isso é uma dificuldade, porque às vezes fala assim, não, porque eu vi que fulano falou no YouTube, ou seja lá onde for, que se eu tomar magnésio vai resolver, então eu não quero ficar tomando esse remédio. Aliás, o clássico, você sabe a minha opinião e o quanto eu critico o uso indevido das estatinas, mas que tem o outro lado, das pessoas que de forma alguma querem tomar e tem uma indicação para isso. Então, eu estou trazendo, pessoal, para vocês, até o Franco, para a gente poder conversar, porque eu faço muito esse link com ele sabe o quanto de paciente que eu encaminho, por confiar muito, ele atende minha família inteira. Ah, não sei o que, lá em Rio Branco passou mal, não, vem aqui em Juiz de Fora pedir o Franco para te ver.
E também os pacientes que acompanham comigo com a visão da integrativa, mas quando eu falo, olha, eu preciso que você use um remédio. E aí, principalmente se for antihipertensivo, essas coisas, eu não sei mais nada. Eu sou da época lá que Moderna era losartana e acabou. Então, eu não sei você no seu consultório se você tem visto muito disso, do paciente, não o que eu encaminhei, que eu já normalmente encaminho, já fiz uma lavagem cerebral, mas do modismo de achar que só o suplemento também vai resolver a vida dele. Então, aí que tá. Hoje em dia todo mundo tem muita informação, isso é muito bom, né? A internet está aí, as informações estão aí, e isso, na verdade, é muito pertinente. Só que exatamente esse ponto, essa dificuldade que a gente tem, do paciente, ele já traz uma conduta para propor para a gente. Tipo assim, eu quero parar de tomar a estatina, seja ela qual for, porque eu estou tendo efeito colateral que é esperado das estatinas. E o que mais incomoda o paciente, a gente sabe que é a mialgia, que vai acometer até 10% dos pacientes usando estatina, das mais diversas que sejam. Sejam até as mais modernas, como a gente tem os grupos mais modernos hoje, a gente saindo da simvastatina, que é, né, com maior índice de efeito colateral, a gente acaba tendo efeitos colaterais também que chegam até 10%, principalmente a mialgia, que incomoda, e sem contar também os fatores que o paciente... Travou. Opa, voltou. E o paciente também... Ué, travou de novo. Está cortando a internet aqui. Tá, voltou. Não, mas voltou. E informações de que estatina faz mal. Então vamos lá. É o que você falou. Não é todo paciente que tem que tomar estatina. Não é todo colesterol alto que a gente vai ter que dar estatina. A estatina não é esse santo remédio milagroso. Mas existe um grupo de pacientes, principalmente os pacientes de prevenção secundária, ou seja, o paciente já teve um evento cardiovascular, o paciente já teve um infarto agudo do miocárdio, já teve um desfecho duro, que a gente sabe, né, que é infarto, AVC. Então, esse paciente que tem lesão em órgão-alvo, lesão endotelial, falando de uma forma mais leiga, ele já tem gordura na carótida, ou ele tem uma comprovação de exame complementar que mostra gordura em coronária, placa... Muita bosta. Direto. Ou o paciente Tranquilo. já fez um procedimento, ou ele já teve um infarto, ou ele já fez uma angioplastia, ou ele já fez uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Esse paciente não tem como discutir. Obrigatoriamente, ele tem que tomar estatina. Mas aí o objetivo não é o nível de controle de colesterol, o objetivo é prevenção secundária, é evitar novos desfechos cardiovasculares. A gente sabe que o paciente que teve infarto ou AVC, a chance dele ter um evento nos próximos 5 anos chega a 50%, se ele não estiver bem protegido. E a proteção vai passar por antiagregação plaquetária, com aspirina e principalmente com os estatinas. Porque a gente vai entrar no outro campo das estatinas, que não é o controle do colesterol, mas os efeitos pleotrópicos da estatina. Que tem o efeito antioxidante, anti-inflamatório, estabilizador de placa, redução de núcleo de placa aterosclerótica e vários outros fatores por redução de colesterol LDL oxidado. Mas esse paciente, a gente tem que convencer ele que tem que continuar usando. Que muitas vezes ele fez o procedimento, ele fica assintomático, ele acha que não tem que usar nada. Mas aquele paciente que não tem fator de risco, ou que é de um baixo risco cardiovascular, pega um paciente, 40, 50 anos, que faz atividade física, mas tem uma dislipidemia familiar, que tem bons hábitos, que está dentro do seu protocolo alimentar adequado. Eu vou dar estatina para esse paciente? Não vou dar estatina para esse paciente. Pega você, pega eu, que a gente tenta manter um hábito saudável. Tratar a dislipidemia é simplesmente tratar o resultado de um exame complementar. Aí, nesse paciente que é baixo risco, vale a pena a gente argumentar alternativas para o tratamento da dislipidemia. Mas não cabe para todo mundo, né, Dias? Tem que ser o paciente que a gente escolha bem. Primeiro tem que estratificar o risco. A gente usa as tabelas para estratificação de risco cardiovascular, a gente vai pontuar esse paciente. E dentro dessa pontuação, se o paciente é de baixo risco cardiovascular, a gente muitas vezes pode abrir mão da estatina, porque não vai ter grande benefício. A redução de risco cardiovascular para ele vai ser muito baixa. Em cardiologia, a gente trabalha muito com o NNT, que é o número de pacientes tratados para redução de evento cardiovascular duro, que é morte, AVC, infarto. Então, se eu trabalho com um paciente de baixo risco cardiovascular, o meu NNT, o número de pacientes tratados tem que ser muito alto. Eu tenho que tratar 100 pacientes para prevenir doença cardiovascular em um paciente. Ao passo que o paciente, se já tem doença cardiovascular comprovada,
esse número, ele fica mais próximo e a gente consegue fazer um resultado melhor. Então, quando eu dou estatina para o paciente que não tem um alto risco, ou só para tratar um número, que é o número do exame de sangue, eu vou estar só expondo esse paciente aos efeitos colaterais, que a mialgia é um dos menores dele, a gente tem vários outros. Mas isso não é para qualquer paciente, isso a gente tem que discutir com o paciente. A gente não impõe nada, né? Hoje em dia acabou aquela coisa da medicina de imposição, você tem que tomar o remédio, ponto final, vai tomar estatina e ponto final. Não é assim, a gente explica por que tem que tomar, mostra os benefícios para o paciente, convence ele de que é salutar ele tomar aquele medicamento. Mas para o paciente de baixo risco, aí sim, a atuação, principalmente na sua área, e uma coisa que eu estou aprendendo a fazer agora, que eu tenho tentado fazer, né, engatinhando ainda, é mostrar alternativas para esse paciente, para sair fora um pouco da medicina tradicional, da alopatia, e de medicamentos que podem trazer efeitos colaterais para eles. O que você tem feito no dia a dia com esse paciente de baixo risco para tratamento de dislipidemia, para fugir um pouco de estatina, quando eles te solicitam isso? Então, primeiro a gente tem, né, só para citar, você comentou do Brown aí, isso foi uma coisa que eu aprendi lá no começo, inclusive com um cardiologista, que é o Arthur Lemos, que é a referência que eu tenho, e ele falou, olha, você vai pegar para estudar, você quer fazer a parte da ortomolecular, da integrativa, vai pegar para estudar tudo que você já estudou, mas com uma visão diferente. Então, por exemplo, no próprio Brown fala do uso, por exemplo, da vitamina B3, que a gente tem o METRE, né, só costuma dar muito flush. Quando é triglicéridos, a gente costuma usar o ômega 3. Tem o arroz vermelho, Red Yeast, que a gente pode manipular para poder utilizar. E claro... Inclusive tem uma estatina nele, né? Que é a lovastatina, né? Sim. O arroz vermelho, né? Tem, e é ótimo. E assim, meu grande questionamento é nesse uso, na questão do uso indevido, é o que você falou. Eu saí da faculdade querendo colocar Rivotril e estatina na caixa d'água da cidade. Eu trabalhava numa cidade pequena, de 8 mil habitantes, e eu tinha aprendido que aquilo ali era o melhor dos mundos. Então, todo mundo, Rivotril e estatina, Rivotril e estatina. Só que hoje é muito diferente. E você usou um termo que eu deixo o meu livro, não está aqui, o tratado de endócrino no consultório, já está todo meio que rasgado. Quando a pessoa chega questionando a questão do colesterol, e eu mostro que no tratado fala que o que vai fazer mal é o processo de oxidação da LDL. E que o HDL tem um efeito antioxidante. Então, por isso é importante aumentar a HDL. Por isso o foco é em não deixar oxidar. E é o que você falou. Você pega, às vezes, um paciente, eu já vi isso rotineiramente, que está com um colesterol de 230, mas ele faz atividade física, tem um bom hábito alimentar, tem uma rotina muito boa, não é tabagista, e quer tomar, né, às vezes vem com uma indicação de quilos de estatina. E aí é onde é nesse ponto que a gente entra questionando. E outra coisa que eu acho que já tem laboratório fazendo é associar a estatina com a coenzima Q10, né, que é a grande causadora dos maiores efeitos colaterais da estatina, é a diminuição da produção da coenzima Q10. Eu não sei se o Rodrigo ainda está aí. O Dr. Rodrigo Domingo é um colega seu, colega nosso, né, médico, é cardiologista, e ele eu conheci aqui no curso de injetáveis, e a gente conversou muito sobre isso, sabe? Sobre essa mudança de parâmetros, dele ter essa visão muito de tratar as complicações dentro da cardiologia, e agora ter essa visão da parte preventiva. Tem que ter alguém para tratar as complicações, isso é óbvio. A medicina evoluiu e isso salva vidas assim diariamente. A angioplastia está aí salvando milhões de vidas. Só que o número, pelo que eu vi aí, o número de infartos não diminuiu. Agora, a prevenção secundária, o próprio Arthur Lemos teve uma aula dele que ele falou estatina. Errou, alguma coisa assim, errou onde quis acertar e acertou onde não esperava. Porque ele fala muito do efeito anti-inflamatório dela e antioxidante, e que na prevenção secundária ele fala, gente, não deixe de dar para o seu paciente. A dose pode variar, isso é individual. A prevenção secundária, isso aí não tem o que questionar, né? Isso está nos guidelines, e a redução de mortalidade acima de 20%. É igual aspirina, não tem como não usar. Agora, para prevenção primária, aí sim, o que a gente vê, na verdade, é o paciente chegar e com uma frustração, às vezes, que muitas vezes ele tem uma dislipidemia familiar que não vai ceder com estatina de jeito nenhum. Ele está tomando altas dosagens, muitas vezes associação de estatina com inibidor de absorção intestinal, que é ezetimiba,
E não vai resolver. Mas não tem uma mudança de estilo de vida. O cara está entupindo de remédio, mas ele não tem um estímulo para mudança de estilo de vida, que teria um potencial tão grande ou até maior que a estatina para esses pacientes. Então, isso que eu estou te dizendo, assim, o prisma da cardiologia nesse sentido, a visão da cardiologia nesse sentido, tem mudado muito, com vários fatores da cardiologia, com vários braços da cardiologia hoje em dia. Que a gente passava assim de liso, né? Dieta, exercício. E aí, mas o que é dieta e exercício? O que é mudança de estilo de vida para esse paciente? E hoje você aborda isso, principalmente você, num contexto completamente diferente, com otimização de vários fatores, né? Buscando outros fatores ligados, sejam eles hormonais, eletrolíticos, suplementares, que vão melhorar muito a qualidade de vida desse paciente, e o resultado final vai ser a melhora dos níveis lipêmicos desse paciente, sem ter que abrir mão de uma medicação que pode trazer efeitos colaterais para ele. Isso aí não tem dúvida. E o que a gente observa é exatamente isso. Como a gente está falando aqui, e o motivo do nosso encontro foi o Dia do Coração, que vai ser na próxima quarta-feira, o que a gente observa é isso, a mortalidade cardiovascular é muito alta. A gente vivendo hoje tempos de Covid, a gente fica impressionado com esses números de óbitos, que é uma coisa realmente alarmante dentro da epidemia que a gente vive hoje em dia, mas na verdade a gente vive uma endemia de doença cardiovascular, onde a gente tem, em média, pelo menos do DataSUS, em torno de 360, 400 mil óbitos por ano, mas com certeza é muito mais que isso. Com certeza é mais de 500 mil óbitos, com certeza. Isso só levando as causas cardiovasculares diretas, que é infarto e AVC. Então, na verdade, alguma coisa está errada nessa história. A gente está fazendo alguma coisa errada, porque a gente consegue, no braço extremo do tratamento cardiológico, das inovações cardiológicas, fazer tudo de bom. Resgatar um paciente de morte súbita, tirar um paciente de um quadro até de pré-transplante cardíaco com revascularização, seja endoprótese, seja aberta, colocar os desfibriladores hoje em dia, marca-passo, todo o arsenal que a gente tem terapêutico ajuda o paciente a viver mais. Mas viver mais é ter mais qualidade de vida? O que a gente poderia fazer no braço de cá até chegar nesse ponto atual que o paciente chegou? Então, a gente não está trabalhando certo. A gente consegue ser curativo, entre aspas, em algumas situações, mas, na verdade, fazendo pequenos remendos, né? O cerne da doença a gente ainda não está tratando. E aí entra a sua parte. Eu acho que aí sim, no cerne da doença, onde a doença vai começar a crescer e aí atuar de forma adequada, com todas as propostas que você venha trazer. Isso aí que é muito brilhante, eu acho, que é muito bacana isso. Você conjugar as duas coisas. Elas não estão desligadas, não tem que ter briga entre integrativa, alopatia. A sua postagem hoje foi muito, muito fiel a isso. Você postou lá o que você faz, tendo a integrativa, dos cuidados, mas não abriu mão do medicamento, você precisou dele agora. De uma forma emergencial, numa situação crítica, você precisa integrar as duas coisas. E o próprio nome já diz. Se é integrativo, a gente tem que integrar as duas situações. Então não tem que ficar, né, eu acho que criticando a conduta de um, a conduta de outro, um metendo pau no outro, acho que tem que somar. E o paciente que vem para a gente é um paciente esclarecido. O seu paciente, o meu paciente é um paciente esclarecido. E dá para a gente fazer muito isso, né, Dias? Mostrar para ele, ó, você vai continuar com sua medicação, você precisa dela. Não dá para abrir mão, é um paciente diabético, um paciente hipertenso. Mas a gente pode, com a melhora de qualidade de vida, com a suplementação, com melhora de nível... Esses pacientes que a gente pega principalmente, né, em insuficiência hormonal, que já estão passando ao período de menopausa, ou seja, mesmo o homem que precisa já de uma suplementação, a melhora que ele vai apresentar, e com isso, muitas vezes aqui na frente, a redução de medicação cardiovascular que ele está usando, a gente consegue às vezes enxugar essa lista dele. Claro, mudando todo esse trajeto dele, né? A grande questão é exatamente isso, né? As pessoas se fecham muito para as informações, seja de um lado ou de outro. Então, por exemplo, você falou muito bem aí, né? A cardiologia hoje consegue tirar, às vezes, a pessoa que vai fazer um transplante, que teve uma parada e volta com essa pessoa e ela fica bem. Só que, assim, quando começaram a me questionar, quando eu comecei a questionar, foi quando falaram assim, olha, lá na década de 70 começaram a perceber que tinha uma plaquinha de gordura ali na artéria do coração que estava matando. Então corta a gordura. O que a população fez? Entrou no carboidrato. Só engordou e o número de doença cardiovascular não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. Só que as pessoas pararam de questionar isso. Não, mas está certo isso? Aí, há alguns anos, voltaram a falar, não, isso tem que ser revisto.
Tanto que hoje já se fala mais em jejum, em dieta low carb, essas coisas assim, porque estão percebendo que o problema, o que é óbvio, é o carboidrato, né? É o grande Uhum. perigo É o aí, a grande fator, é o grande questão. inflamador, né? É o grande É o grande inflamador, na verdade. inflamador. A própria acúmulo de gordura ali, ele começa muito por esse processo inflamatório que vem do carboidrato, e a gente sabe muito bem, a gente vive isso, a gente que está sempre buscando ter uma alimentação saudável e treinando, a gente sabe o que que é certo, o que que é errado. Só que essa informação estava muito, muito mal difundida, né? Muito mal falada antes. Quer dizer, para começar lá no básico. E aí eu vou jogar um pouquinho fazer uma meia-culpa com os pacientes. Porque, por outro lado, é muito mais fácil eu tomar um comprimidinho de uma estatina à noite e jogar meu colesterol para baixo e não me preocupar com mais nada, do que eu assumir a responsabilidade sobre a minha vida. Eu assumir que eu preciso cuidar da minha saúde e eu vou ter que fazer uma atividade física, eu vou ter um bom hábito alimentar, eu vou ter que cuidar da questão da mente. Dá uma olhada, digamos assim, mudança de estilo de vida. Isso aí poucas pessoas querem passar por isso, né? É. Infelizmente é isso mesmo. E o cara quer resolver o problema com comprimido. E muitos pacientes viram para a gente e falam mesmo, olha só, não, eu prefiro tomar o remédio de colesterol e continuar na minha cervejinha final de semana, no meu churrasquinho. Tem jeito de tratar isso aí com remédio, doutor? Isso vai abaixar com remédio? E aí já te quebra, né? Ali você já te quebra, você já acabou ali, sua saliva já secou ali na hora, não tem como nem argumentar. Mas, e tem aqueles também que querem, pô, me ajuda aí, deixa eu fazer alguma coisa, me dá uma chance. Muitas vezes falam comigo assim, me dá uma chance de melhorar esse colesterol sem eu ter que tomar remédio, tem jeito? Aí esse aí acende uma luz no fim do túnel. Esse aí quer um incentivo, ele quer alguma coisa diferente. E nesse dá para você atuar. Mas tem uma parcelinha ali que realmente só quer tomar o remédio e PT saudação, né? Mas Tomou o assim, remédio, tá tudo resolvido. tanto quanto os pacientes e os colegas, os colegas médicos, eu tenho visto mudança. Hoje, a gente conversando aqui agora que eu lembrei, tive uma surpresa, uma paciente de aproximadamente 72 anos, esteve no consultório, e ela falou comigo assim, Dias, olha só, eu fiquei, desde o início da pandemia, 1 ano e meio sem fazer atividade física nenhuma. Passei no meu cardiologista semana passada, e aí, o que ele falou? Não, ele brigou comigo porque eu falei que eu estava fazendo caminhada. Ele falou, ó, você quer cuidar do seu coração? Não é caminhada não, filho. Você vai fazer exercício de resistência, você vai fazer uma musculação, você vai fazer um pilates, Uhum. alguma coisa, que é o que seu corpo está pedindo, é um músculo e você está precisando. Aquela história, ele mesmo, né, ela me contando, eu não sei quem que é o colega, não. Aquela história que, quer cuidar do coração, 20 minutos de caminhada por dia? Claro, é melhor do que Era, né? nada. Mas Mas isso aí não já é o era. conceito que a gente fala hoje em dia, né? Outro Uhum. ponto é o que você falou da parte dos hormônios, né? Eu que vejo muito isso. Estou aqui, deixa eu até inverter aqui, ó. Cheio dos livros aqui por causa do curso que eu estou montando, e é da parte hormonal. E ontem eu estava lendo sobre a testo. E eu acho engraçado, eu tenho um artigo, eu estava me virando aqui que ele está impresso para poder achar, que é da USP, que são de colegas seus, cardiologistas. O que que eles fizeram? Lá dentro do hospital, eles começaram a dosar testosterona de todo paciente que chegava com infarto. Aliás, com insuficiência cardíaca, que é uma doença que você sabe Uhum. melhor que eu, que leva a reinternação muito fácil. Então, o paciente Uhum. compensou insuficiência cardíaca, internou, dosa testo. Internou, dosa testo. E foram fazendo isso. Qual que é a conclusão que eles chegaram? Os pacientes que tinham testosterona mais baixa permaneciam mais tempo internados, enquanto os outros ficavam, por exemplo, 7 dias. Os que tinham testosterona baixa ficavam 12, 14 dias. E os que tinham testosterona mais baixa reinternavam mais cedo, ou seja, dava 6 meses já estava internado de novo, e o que tinha testosterona normal depois de 1 ano. Eles, como todo artigo, eles não falam ali, ó, tem que dar testosterona. Eles falaram Ah, apenas assim, vamos sugerir que a partir de agora o exame da testosterona seja feito de rotina e vamos questionar até que ponto não deve fazer a suplementação nesse paciente. E tinham, né, alguns artigos de 2013, 14 que questionaram isso, mas isso já caiu por terra. Tanto que a própria Sociedade de Urologia, e eu tenho atendido, você mesmo já encaminhou colega médico, que eu falo, ó, esquece, deixa eu conversar com você, igual eu converso com o meu paciente leigo. E eu um dia atendi um urologista, só que ele falou comigo assim, diz, eu só opero. Sem nada da fisiologia, não trato isso. E fui conversar, porque no próprio tratado
de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino fala da testosterona como protetora, prevenção de doença cardiovascular, melhora de dislipidemia. Ah, mas falaram que testosterona pode baixar o HDL. É aquilo que você estava falando, se for dose muito alta. Eu já peguei HDL de 11, 12 de um paciente. Mas porque tinha feito, vamos falar, uso de bombas, de ciclos em doses altíssimas e estava desesperado. Então, é uma situação extra. Dose fisiológica, a testosterona diminui marcador inflamatório, risco de doença cardiovascular, enfim, resistência arterial. Então, as pessoas estão começando a perder o medo e com muito conhecimento, né? Tem que ter o conhecimento, senão não adianta. Como tudo tem o seu limite, né? Como tudo, como todo medicamento, você tem as doses, são terapêuticas realmente, que têm resultado, que têm bom resultado, mas não esquecendo que você não deve ultrapassar o limite. Então, assim, eu costumo dizer para o meu paciente, não sei se você tenta abordá-lo dessa forma também. Quanto à suplementação, vitaminas, hormonal, a gente trabalha com níveis que são estipulados laboratorialmente. Quando você está na média ou está no nível mínimo, tá legal? Não sei, aquilo ali você está na reserva. Você está andando com o seu carro na reserva sempre. Vamos encher o tanque. Vamos melhorar, não é melhor andar com o tanque cheio? E a gente sabe melhor, né, você melhor do que eu ainda, que se você otimiza esses hormônios, se você otimiza todo esse contexto metabólico, o seu resultado vai ser melhor. O coração é um músculo, ele precisa da testosterona. A testosterona funciona como um cardiotônico para esses pacientes. Então, o benefício que ele vai ter em doses terapêuticas dentro dos limites habitualmente preconizados, né? Aqui a gente vai fugir do uso anabólico, mas o uso, Sim. na verdade, de otimização, sem fins estéticos, com fins de otimização. Esses pacientes têm melhora sim. E isso já é abordado dentro dos congressos de cardiologia. Me surpreendeu muito alguns anos atrás, não sei se comentei com você, mas eu estava num congresso da SOCESP, onde uma das mesas foi reposição de testosterona em cardiologia, que é uma coisa que até me surpreendeu. E foi falado exatamente isso, a otimização dos níveis de testosterona. Ninguém está falando de um paciente que é jovem que vai usar para fins estéticos. Isso não. Isso sabe que vai ter os efeitos deletérios, a gente sabe que vai mexer no nível de dislipidemia. Tem estudos que mostram até incremento de placa aterosclerótica, que vai exatamente reduzir o HDL e vai impulsionar a penetração do LDL colesterol no núcleo da placa. Então, o volume de placa pode aumentar nesses pacientes, porque ele não precisa dessa testosterona toda. Mas o paciente que precisa da testosterona vai melhorar o quê? Principalmente a sensibilidade à insulina desse paciente, que a gente sabe que é um fator crucial, né, Dias? Vai melhorar o metabolismo dele, esteatose hepática, que é o grande vilão que a gente tem hoje na cardiologia, que é a esteatose, né, pelo consumo abusivo de carboidrato. E esses pacientes vão melhorar a sensibilidade à insulina com o uso da testosterona. Um benefício da testosterona muito grande é essa melhora a sensibilidade à insulina. Então, esse paciente vai se beneficiar muito. Redução de obesidade, outros vários fatores que a gente não vai ficar discutindo aqui. Mas esse medo, assim, que é veneno, como assim? Você está dando veneno para o seu paciente? De maneira alguma. Nesse caso, é mais uma otimização de todo o contexto metabólico do paciente. Isso vai ajudar muito, e a gente vê muito isso. O paciente melhora, claro, disposição, massa muscular, tudo isso, mas também a melhora que a gente observa também nos parâmetros hemodinâmicos do paciente, melhora cardiovascular, controle de pressão, controle metabólico, se bem usado, é muito bem-vindo. Para a mulher, então, né, tem nem o que se discutir, né, principalmente no período da menopausa, né? E o que a gente vê de mulher da menopausa chegando com hipertensão em fase inicial, dislipidemia, altera todo o perfil metabólico, e sem contar os outros de bem-estar, né? Tudo isso, libido, sono, tudo isso. Então, é um santo remédio, quando bem indicado. E é engraçado porque é uma coisa assim. Primeiro que eu gostei da sua metáfora e vou roubar, tá? Falar que tá andando ali na reserva e tem que andar de tanque cheio. Gostei da metáfora, vou roubar. É isso aí. Mas é isso, cara. O negócio da testosterona, assim, é bizarro. Eu tô montando a aula aqui, eu acho que a maior, com certeza, vai ser testosterona, porque a gente tem muito artigo, tem muito embasamento, e vai buscar isso. Quando eu vou montar isso, eu não vou em artigo, às vezes, recente, não. Eu vou nos próprios livros, sabe? Porque aí não tem como discutir. Vai em tratado, porque no tratado tá ali falando que é indiscutível a necessidade. E tem gente que fala assim, mas tá bem porque tá usando hormônio. Que ótimo.
Porque se estiver usando um monte de remédio controlado lá, vai falar, não, pode tomar um monte de remédio controlado, pode. E o próprio hormônio que é necessário para o nosso corpo, você não vai utilizar? É claro que vai. Se for bem indicado, igual o Franco falou. A gente não está falando. A testosterona no nível normal no Brasil gira de 300 a 900. É uma margem muito grande. Muito grande. Tá? Nos Estados Unidos, eles chegam a 1.100, 1.150, eles consideram normal. E eu já peguei paciente normal com 900, 1.000 de testosterona, mas não é rotina. A rotina é a gente pegar, ainda mais se for obeso, né? 150, o que a gente vê 200. 250, né? É isso aí. E o que eu tenho visto também, eu tenho dosado com mais frequência esses pacientes, né? Principalmente para prevenção, nos pacientes que vêm para prevenção, para avaliação cardiovascular preventiva, e realmente muito baixo, principalmente pacientes obesos, com obesidade, e aí a gente nota exatamente isso, até pela própria aromatização, né? Então, esses pacientes têm uma redução drástica do nível de testosterona. E aí você vai ver lá, o HDL está lá embaixo e tudo isso. O paciente está todo alterado, realmente está todo alterado. Mas eu acho que a gente está começando, né? A classe médica está começando a mudar esse conceito. Teve alguém que colocou lá no início do perigo do paciente que vai no Dr. Google. Na verdade, isso aí é algo totalmente inevitável, eu considero hoje. E eu falo que eu até gosto, porque o paciente que é curioso, ele vai entender o processo, ele vai entender o tratamento. Só que eu falo, por exemplo, se você leu ali... Oi? E vai questionar, isso é importante questionar hoje em dia, né? Sim. É o que você falou, não existe mais aquela história do médico falar, você tem que tomar isso aqui. Por quê? Não, porque tem e tal, acabou. Não tem isso. Acabou. O paciente ele quer entender o corpo dele, gente. É a vida dele, ele quer entender o que está acontecendo, por que ele deve usar tal substância e o que ele pode esperar de benefício e de risco, porque em medicina tudo pode oferecer um risco, não existe nada que não tenha risco. Agora, testosterona não causa câncer de próstata, testosterona não tem relação com a hiperplasia, não tem risco com isso aí. Então, assim, isso já está mais do que batido, ainda tem muita gente com medo. A doutora Jordana, que está participando aí também, colega lá na clínica, a gente conversa muito sobre isso, que existe um medo, né? Hormoniofobia, principalmente com esses artigos que foram publicados lá em 2013, os antigos artigos falando da menopausa, por exemplo. Eu estou lendo o tratado de ginecologia aqui por causa do curso, e lá fala assim, porque utilizamos no trabalho tal, como é que fala? Estradiol equino conjugado. A gente não trabalha com estradiol equino. A égua tem um hormônio completamente diferente da mulher e querem justificar que aquele trabalho foi bem feito, mas foi com um hormônio totalmente diferente do que a gente indica. Então, assim, tem muita coisa, né, para poder mudar, muita coisa para o paciente ter de conhecimento e se beneficiar. Tem sim. E fugindo um pouco dessa parte hormonal, o que você tem feito para esses pacientes que têm te procurado, mesmo para melhora de qualidade de vida, otimização, mesmo paciente sem doença cardiovascular, o que você tem aplicado no seu dia a dia, assim, de suplementação para redução de taxas metabólicas, de colesterol principalmente, para esse paciente que quer fugir da estatina? O que você tem feito? Então, primeiro você tocou num ponto aí, por exemplo, suplementação. Muita gente fala do magnésio. Eu no curso eu coloquei, primeiro, o exame de sangue de magnésio é péssimo, 1% do magnésio está no sangue, então o exame é péssimo de avaliar. Boa parte, se não todo mundo, está com deficiência, porque o nosso solo brasileiro é muito pobre, então a gente acaba não comendo magnésio. E na aula, eu peguei um quadro clínico, algumas alterações, na verdade, que estavam no Guyton, que é lá da fisiologia, o que a deficiência de magnésio pode causar. Por que eu estou falando sobre isso? Muitas vezes o tratamento que eu indico vai muito em cima do quadro clínico. Às vezes eu fiz um exame, magnésio está normal, mas o paciente apresentou um quadro clínico compatível, eu vou fazer suplementação. Na parte da dislipidemia, que é um pouco mais difícil, mas eu entro muito com a vitamina B3, a niacina, e hoje a gente tem como manipular, que a gente põe lá no flush, porque a niacina tem o problema da pessoa tomar, né? E achar que está com alergia a ela, porque dá aquele flush. Então, a gente tem até o Metri, que é uma niacina. Vai muito na mudança comportamental, porque eu vou abordar assim, cara, esquece o colesterol. Às vezes o paciente com colesterol de 220 está preocupado, só que está com uma insulina de 35. Eu falo, eu quero baixar a sua insulina.
Tem um suplemento fantástico, a berberine, que faz um efeito análogo à metformina, e ela ajuda muito nesse controle da insulina, estimula a substância MPK, que fala muito em longevidade, a gente trabalha muito com isso, sempre com enzima Q10, e, claro, se tiver indicação, muita suplementação em dose alta para efeito antioxidante. Isso aí sim. Uma coisa que eu aprendi com o Arthur Lemos, que é uma área da cardiologia que eu me meto um pouquinho, uma das poucas áreas que eu me meto e que me surpreendeu encontrar no Brown, é o uso do EDTA. O EDTA é uma substância que antigamente era usado como quelante, tá? Retirada de metal pesado, ainda é usado, e mostrou muito benefício em prevenção de doença cardiovascular, principalmente por efeito trombótico. Tá? Tanto que para AVC isquêmico é 100% contraindicado, quando é por trombose, aliás, o contrário, hemorrágico é 100% contraindicado, e isquêmico é uma indicação boa. Então, um paciente que chega ali com uma queixa, que tem um histórico acompanhando em uso de estatina e precisa de um tratamento, muitas vezes eu vou entrar com a EDTA que tem uma melhora de sintoma, ele tem uma claudicação importante e vai apresentar uma melhora boa de sintoma com isso. E aproveita aí esse efeito venoso. Aproveite, faça uma coenzima Q10 venosa. É um perfil de paciente que, se ele tiver oxidado, eu vou usar uma vitamina C em doses altas por ser antioxidante. Agora, o paciente que está falando, vamos pegar aí 30 anos, rígido, faz uma atividade física, tem uma alimentação boa, os exames estão ok, é o que eu brinco com ele. Você não está precisando tanto de mim, eu vou fazer detalhe. Vai tomar uma coenzima Q10, vai tomar um magnésio, um ômega 3, uma coisa básica. Porque aí não tem que inventar moda. Eu falo, tem gente que chega e fala assim, mas o tratamento às vezes é muito dispendioso, é muito caro. Eu falo, olha, quanto mais disciplina você tem, menos você vai gastar. Porque se você tiver uma alimentação boa, se você tiver atividade física, claro, tem gente que já chega, desculpa o termo, bem derrubado, e aí a gente precisa ser mais incisivo nisso, entendeu? E os resultados são muito bons, é muito satisfatório. Cardiologia é um espetáculo, né? Porque, inclusive, tem trabalhos mostrando até melhora de fração de ejeção com o uso de coenzima Q10, né? E melhora a ecocardiográfica, que aí já entra na minha praia, que é a ecocardiografia, de melhora mesmo de níveis, de parâmetros ecocardiográficos com uso, porque na verdade ela vai melhorar a ação mitocondrial, né, Dias? Sim. É o seu uso contínuo. O magnésio, você tem ideia de tão bom que ele é, a principal das arritmias e a mais temerosa que a gente tem dentro de terapia intensiva chama-se torsade points, que é a arritmia mais complexa que tem em cardiologia, que é uma pré-parada. O tratamento é feito com sulfato de magnésio endovenoso. A gente faz sulfato de magnésio venoso para tentar que ele estabilize a membrana celular e ajuda a estabilizar a arritmia. Então, assim, desde os primórdios da medicina já se sabia que o magnésio é um santo remédio aí. Só que agora ele tem atuado como preventivo, é muito melhor. E agora, em termos de Covid, então, a gente tem visto mais ainda, né? A doença cardiovascular agora está sendo ainda mais incidente e tem visto algumas coisas meio cabeludas às vezes aí. O que você tem visto aí de pós-Covid no dia a dia? Vamos entrar nesse assunto, então, porque, felizmente, hoje em dia eu tenho visto pouco pós-Covid. Diminuiu muito, né? Muito, felizmente. Mas, assim, peguei muito pepino. Você lembra que a gente conversou? Peguei muito pós-Covid. Perdi um paciente que fez um quadro de Guillain-Barré pós-vacina, tá? Teve vacinação. Eu acho que eu comentei com você. Meu pai teve uma trombose pós-vacina. Então, não é só o Covid. Não estou aqui politicando contra a vacina, mas estou falando que tudo eu estou colocando no meio termo, que a gente tem que ter bom senso. Agora, o é um mal necessário, né? No momento é um mal necessário. Exatamente. Com relação ao pós-Covid, assim, o que começou a me chamar a atenção? Começou a me chamar a atenção, primeiro Covid, eu comecei a estudar muito, eu acabei agora, tinha o quê? Um mês que eu não atendia um quadro de Covid, acabei de atender uma colega até médica. Não é atender, né? Trocar uma ideia, que ela falou, Júnior, não é minha área, me dá um help. E estava conversando isso com ela. Eu comecei a estudar Covid porque pessoas próximas começaram a aparecer com Covid. Eu falei, poxa, se há um ano alguém me perguntasse, o que você faz para Covid? Faço nada, mando para o hospital. E aí eu comecei a ter que estudar por não concordar com algumas condutas, sabe? E aí começou a surgir muito pós-Covid. O pós-Covid é um quadro muito semelhante ao que eu mais atendo na clínica hoje, que é a síndrome de burnout. Por quê? Essa doença viral, ela suga tudo que o paciente tem de energia. E aí a energia, igual você falou muito bem até, que eu vou copiar,
é o combustível. Então é a vitamina C, é a vitamina D, é o zinco, é o hormônio, suga tudo. E aí o pós-Covid vem porque a pessoa não tem bateria para recarregar, não consegue voltar a exercer suas funções. Seja lá onde for, em que área do corpo for. Então isso começou a chamar a atenção. Eu precisei estudar muito também por causa do curso que eu fiz. E aí foi onde começou a me chamar a atenção, que é onde eu vou passar a bola para você, da parte cardiovascular, de complicações cardiovasculares. E aí eu comecei a ficar mais atento. Um paciente que teve um Covid mais grave, um paciente que mesmo que ficou em casa, mas que a evolução foi mais difícil de acompanhar, eu falo, ó, volta no seu cardiologista. E o que você encontrou, você que trabalha com tantos Então, exames, nesse pós-Covid, nesses exames, hein, meu amigo? o que a gente tem visto é agora, né? Agora, depois de mais ou menos um ano que a gente está tendo a explosão do Covid, a gente está vendo as consequências agora. E já está virando até um hábito, a gente já tem um protocolo para o paciente que procura a gente pós-Covid, o que deve ser feito nesses pacientes dentro de um grupo etário. As lesões miocárdicas estão sendo muito as mais incidentes, as miocardites, a gente pega paciente totalmente assintomático às vezes. Não adianta a gente esperar aquele paciente com queixa cardiovascular, com sintoma de insuficiência cardíaca, de dispneia, não. O paciente vem muitas vezes assintomático, é o que você falou. É um vírus que ele faz um estrago muito grande, é um processo inflamatório sistêmico. Quem somos nós para achar que ele vai passar só em via aérea e pulmão? Engana-se, porque não é, ele passa em tudo. É membrana celular cerebral, é hematoencefálica, fígado, tudo. E o coração acaba sendo um órgão de choque para esses pacientes. Então, dependendo do grupo etário, nos pacientes principalmente mais jovens, o que a gente tem observado são as lesões miocárdicas e pericárdicas, as pericardites e as miocardites. E, infelizmente, com desfechos ruins de evolução para miocardiopatia, ou seja, coração grande, coração crescido, miocardiopatia dilatada. E, como no meu caso eu trabalho com imagem, com ecocardiografia, muitos pacientes assintomáticos, e você vai fazer um ecocardiograma às vezes, aquele paciente está lá com coração grande, dilatado, fração de ejeção diminuída, força contrátil diminuída, como se tivesse tido realmente, e é uma miocardite viral. É o exame de comprovação que a gente tem, a ressonância, né, nuclear, magnética para miocárdio, mas o ecocardiograma já dá boas pistas para a gente, aí, principalmente tamanho cavitário, fração de ejeção. E principalmente nesse contexto, né? A parte metabólica nem se fala, né, que vai desestruturar tudo, insulina, glicose, colesterol, desestrutura tudo, mas de lesão e lesão que fica definitiva, o que a gente tem observado são as miocardites e as pericardites. O que a gente não sabe ainda é se essa evolução vai ser benigna, como as miocardites virais de forma geral, né, os resfriados, as gripes, as influenzas, que levam a esse quadro, principalmente em pacientes jovens, que têm uma boa recuperação, geralmente após 6 meses, ou se vai ser uma coisa que vai ficar instalada. Então, isso a gente está acompanhando, esses pacientes estão fazendo exames complementares, mas, graças a Deus, uma incidência baixa, gira aí até em torno de 1 a 2% dos quadros comprovados de Covid, principalmente os quadros de Covid grave. Mas, infelizmente, a gente também tem aqueles casos em que o paciente tem um quadro leve de Covid, um quadro brando de Covid, sem internação, com pouca lesão pulmonar, menor que 25%, mas evoluindo também com lesão miocárdica. E aí a gente tem que acaba tendo que entrar com medicação alopática para esse paciente, tratar com insuficiência cardíaca, usando beta-bloqueador, inibidor da ECA, espironolactona para tratamento e proteção miocárdica. O que eu não vi ainda é se tem alguma coisa relacionada a outros fatores de suplementação, e aí vale a pena, de repente, a gente até dar uma olhada depois, para tratamento desses pacientes, para melhora desses pacientes mais precoce, né? Eu acho que eu não vi nenhum trabalho ainda quanto a isso, de uso de coenzima Q10 e outros fatores para tratamento. A gente acaba tratando como insuficiência cardíaca, aqueles pacientes que comprovadamente têm lesão miocárdica com disfunção ventricular, né? Que tem insuficiência cardíaca comprovada, muitas vezes subclínica ou até assintomática. O exame complementar que vai mostrar. Então, o paciente hoje que me procura no consultório, teve Covid, isso tem acontecido muito. Pela própria informação que o paciente tem, ele já procura, bom, eu tive Covid, eu preciso de uma avaliação cardiológica, eu tenho que ver como é que está meu coração. Ele vai muitas vezes no pneumo, faz a tomografia de tórax, vê que não teve nada, mas já fala assim, eu quero olhar o coração também. Então, a gente tem feito um protocolo de um check-up cardiológico desses pacientes, e nisso inclui, principalmente, a ergometria, com medida de consumo de oxigênio, que a gente faz com máscara, né?
E também o ecocardiograma, que é primordial nesses casos, porque o eletro ele deixa passar muitos detalhes. Nesses casos, a gente tem que ter o ecocardiograma, então de rotina a gente tem feito isso. E de vez em quando a gente se depara, infelizmente, aí, com umas lesões miocárdica aí em paciente assintomático, às vezes. Tá ruim a situação aí, parceiro. Não, mas Tá foda estou aí. hidratando aqui, daqui a pouco já tá 100%. É o horário. Mas foi bom Tá, você passar, eu quero passar algumas perguntas que mandaram aí, mas é bom o pessoal ficar atento a isso, sabe? Mesmo quem teve o quadro leve, dá uma atenção de procurar. Hoje eu recomendo os pacientes, olha, passou o período ali mais tenso, procura o cardio, procura o pneumo, e eu acho ideal mais até 4 a parte semanas do depois, cardio, né? viu? E assim, dentro da minha área, o que a gente faz muito? Porque a Covid, pra gente, a gente olha o quê? Uma doença altamente inflamatória, tanto que precisa do Totalmente. corticoide e tudo. Só que passou essa fase, deu 15, 20 dias, o paciente melhorou. Existem algumas substâncias que a gente mantém em uso, como por exemplo a cúrcuma, que antes ficava questionando, tem um excelente efeito anti-inflamatório, e eu gosto de manter, às vezes, para o paciente por 2, 3, 4 meses. Então, tem algumas substâncias que a gente costuma utilizar. Agora, a Miriam, acho, fez uma pergunta muito boa aí que eu sei que muita gente vai fazer. Melhorei do Covid. Quanto tempo, em média, a pessoa espera para poder procurar o cardio? Essa lesão já aparece naquele primeiro momento? Espera 2, 4 meses? 4 semanas. O ideal com 4 semanas você já tem a instalação de doença muscular ou pericárdica pelo processo inflamatório. Na verdade, o processo se inicia intra-Covid, né, no processo clínico do Covid, aqueles 7 a 10 dias de ativação do Covid, é a época mais sintomática. Mas a gente vai ver isso principalmente 4 semanas após. Então, 4 semanas depois, se você está assintomático, já é pertinente fazer uma avaliação cardiológica. Se você está com sintomas, até muitas vezes imediatamente após o período que você sai da quarentena, né, do isolamento, já é, ou nos pacientes hospitalizados, a gente faz até intra-Covid mesmo, né, dependendo do quadro Sim. clínico, de terapia intensiva, ou mesmo ainda em enfermaria, dependendo da gravidade, porque muitas vezes a disfunção miocárdica é responsável pela baixa saturação, não é só a lesão pulmonar. Mas o paciente ambulatorial de consultório, 4 semanas depois que ele saiu do isolamento, já dá para a gente fazer uma boa avaliação. O ideal é 4 semanas depois, claro que se tiver sintoma precocemente. O que tem observado muito sintoma, muita queixa do paciente, é sensação de palpitação taquicárdica. A sensação de taquicardia reflexa, de palpitação, muitas vezes por ativação simpática. É claro que a gente tem um fator psicossomático junto disso, né? Só quem teve Covid sabe, né, que gera um estresse, uma ansiedade muito grande, o medo, né, o pavor, o pânico de desenvolver uma doença mais grave. E isso já é suficiente para desenvolver sintomas neurovegetativos aí das espécies maiores aí. E é uma somatização muito grande, a gente tem uma somatização muito grande. Eu posso falar de carteirinha que você me ajudou, eu tive Covid aí no final do ano, você até me ajudou bastante no início do ano, te procurei, e a gente realmente fica meio em alerta, meio em pânico, apesar de ter tido um quadro leve, né, a gente fica meio em pânico. Então, tem muitos pacientes que me procuram exatamente com essa queixa de sensação de desconforto torácico, de palpitação, e claro, os outros sintomas cardiológicos, como cansaço, dor torácica também ocorrem. Mas a palpitação tem sido muito, muito incidente, essa queixa, muitas vezes com algumas arritmias, mas também por sintomas psicossomáticos também. Mas Muita 4 semanas é descarga legal. adrenérgica muito Adrenérgica, né? grande. Muito grande. E muitas vezes tem que E tratar. sim, sim, eu vejo muito não, né? Eu vi algumas pessoas assim, com esse quadro, encaminhei tudo, passou, fez todo o aparato de exame, tá tudo normal. Aí ela falou, tô sentindo ainda. Mas é Tá aquela sentindo. sensação que a gente fala assim, o que eu tenho explicado para o paciente, para você que está aí ouvindo, é como se fosse um pós-guerra. Você teve durante o Covid um momento de guerra ali, de estar lutando com a doença e tudo, só que fica esse trauma psicológico mesmo, o medo de ter morrido, o medo de ter deixado um ente querido, e eu vi isso com várias pessoas. E aí depois, mesmo que seja 2 meses depois, se volta aquele medo, a descarga hormonal que você tem de adrenalina e noradrenalina é praticamente na mesma proporção. E aí isso dá todo esse efeito que o Franco está falando aí da cardia, da palpitação, vai dar. Tem gente com crise de pânico, que é tudo efeito psicossomático também. Deixa eu só responder aqui, Camila. Infelizmente, a gente não consegue por aqui te passar, porque senão o CRM vem, pum, na gente. Que ela está falando que está com dor no peito e tudo, o que pode ser. Se você teve Covid e está com esse relato,
marca, igual a gente falou, pneu, marca de passar com cardio, não deixa passar direto. É porque hoje mesmo uma pessoa me perguntou alguma coisa sobre hormônio, nem é paciente, no Instagram. Eu falei, olha, eu não posso aqui via Instagram ficar te orientando o que fazer uma hora. O CRM, ele é doido para pegar uma falha nossa, vem e me corta aqui, não tem jeito. Então não é não querer, é que a gente não pode. Bom, deixa eu ver quem mais que eu tinha anotado, meu amigo. No mais... deixa eu anotar, passar para vocês, gente, quando falo em integrativa, uma frase que eu tirei do Brown, que está aqui no meu resuminho, com relação à doença arterial coronariana. Indivíduos otimistas têm uma cardioproteção, quando comparado aos pessimistas, com a diminuição de até 22% de doença arterial coronariana. Então, cuidem da cabeça, cuidem da mente. Porque qualquer remédio que você fala assim, vai diminuir sua chance em 22% de ter um infarto aos próximos 10 anos, você vai querer tomar o remédio. Então tem que cuidar disso aqui também. Por isso que integrativa a gente fala, na parte da nutrição, eles falam de dieta, falam muito da dieta DASH, dieta do Mediterrâneo, essa questão do estresse, tudo isso pelo que a gente está conversando. Então não tem mistério, não tem segredo. É fazer o todo. Por isso que eu estou aqui conversando com o Franco. Porque não é que só a estatina vai resolver ou só o exercício vai resolver. Tem momento que é um, tem momento que é... Aliás, outro não, que o exercício é sempre. Exercício não tem contraindicação. Meu médico falou que não pode. Pode. Depende de qual. Depende de qual, mas poder pode, né? Tudo é bem-vindo, desde que faça, né? Eu costumo dizer ao meu paciente, é menos teoria e mais prática. Faz alguma coisa, pô, vai se mexer. Mas eu gosto de natação. Não tem melhor exercício. Tudo é bom. Sim. É o que você falou. Claro que a caminhada, se consegue fazer sua caminhada, vai fazer a sua caminhada. Tem que buscar alguma coisa melhor, fazer exercício resistido, já tem comprovação que a saúde cardiovascular agradece, claro. Mas se aquela senhorinha lá, ela consegue fazer a caminhadinha dela, vai fazer a caminhadinha dela e vai ter o benefício, com certeza. Alguma coisa vai ter. Né? Não pode ficar amarrado nisso. Se o protocolo fala fazer exercício 5 vezes por semana, 30 minutos, ou 3 vezes 50 minutos, não vai ser só isso. Se você consegue fazer mais, manda brasa, faz mais, faz o que você consegue. Tudo é bem-vindo, né? Cara, o Instagram vai derrubar a gente. Brigadão, tá? Acho que a gente pode marcar mais. E marcar uma hora presencialmente também, nosso bate-papo, né? Que nunca sai. Com certeza, precisamos. Estamos precisando. Manda um abraço para a Jordana Caiafa. Hoje eu atendi um pacientezinho dela para fazer um risco cirúrgico. O Vitor foi lá fazer comigo, o menininho lá que ela cuida dele. Gente boníssima. Tá por aí. E agora tá vindo aí, trabalhando com a gente também nessa área. Legal. Tá arrebentando. Cara, muito bacana. Obrigadão, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, tá? Prazer conversar com você aqui, com todo mundo. Muito legal. A gente vai se falando. E, ó, mais uma vez, muito obrigado pelo cuidado aí com todo mundo, minha parentada toda que eu mando lá para você, meus tios. Tive não sei o quê. Vem para cá que tem gente para te olhar. Vamos trabalhando junto. Tamo junto aí. Tamo junto aí. Grande abraço, boa noite. Obrigado, cara. Abração na família aí. Gente, eu também. Ótima semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.